Olá, vamos continuar com o nosso estudo das interrupções do MCP 430. Vamos nessa videoaula ver mais alguns conceitos sobre interrupções. Então, mudando para o PowerPoint, então temos aqui, chamei de conceitos básicos de interrupções para ficar um pouquinho diferente do assunto 1. Relembrando um pouquinho o que vimos no assunto 1, né? Imaginando aqui aquela história que receberíamos os dados, né? E cada dado válido era sinalizado por um flanco de subida no strobe. Está aqui o programa principal e, de alguma forma mágica, combinamos com o hardware que a cada flanco de subida do strobe, a rotina, uma determinada rotina seria chamada rotina de serviço de interrupção. E ao retornar, retornaria para a próxima instrução. E assim vai. Lá para frente apareceu um novo strobe, assim, a nova, desvio para a rotina para cá e volta. Ou seja, o programa foi interrompido aqui, o programa foi interrompido aqui. Com isso que estamos trabalhando. ISR, relembrando o nome, é a rotina serviço de interrupção. Então, esse é o caso do MSP recebendo por interrupção. Enfatizando um pouquinho mais o conceito, imagine aqui que estão as instruções sendo executadas e no momento que a instrução 4 está sendo executada, chega o pedido de interrupção. O que acontece? O MSP termina a instrução atual, que no caso é a 4, consulta a tabela de vetores de interrupção, em função de quem gerou o pedido, para buscar o endereço da rotina a ser chamada. Empilha, guarda na pilha o contador de programa e o registrador de status e coloca no contador de programa o endereço que ele retirou aqui da tabela de vetores. Com isso, a execução passa a continuar a partir da rotina de interrupção. E assim vai até encontrar o retorno. Quando encontrar o retorno, o MSP desempilha o registrador de status e o contador de programa e com isso a rotina segue a partir da instrução 5. Então isso aqui é a interrupção. Muito bem, lembramos que a interrupção parece uma chamada de subrotina, porém não tem o call. O call é provocado por um evento de hardware. De alguma forma combinamos com a CPU qual endereço a ser chamado para cada interrupção passível de acontecer, perfeito? No caso do MSP 430, temos a tabela de vetores de interrupção construída a partir do limite superior da página de 64K. São 64 interrupções, 2 endereços por cada interrupção, então são 128 bytes para construir a tabela. Cada duas posições da tabela, endereço de uma subrotina. O usuário indica quais funções, qual endereços ele vai colocar para cada uma dessas entradas na tabela. A interrupção 63, 62, 61, ou seja, temos de 0 até 63. Na verdade, isso aqui é o número total, 64 interrupções para o MSP 430. A nossa versão não tem todas essas interrupções. Então, ele está aqui no topo, né, no limiar, nos últimos 128 bytes da primeira página de 64K. Então, isso aqui é reset, NME e vários dispositivos. Muito importante agora é a prioridade. É de maior número tem maior prioridade. Depois 62, 61, 60 e assim vai. Isso significa o seguinte: se dois pedidos chegam ao mesmo tempo, qual que ela atende primeiro? Qual que a CPU atende primeiro? A de maior prioridade. Perfeito? Lembre-se disso, vou precisar daqui a pouquinho. Conceitos básicos então. Vamos ao principal assunto da videoaula de hoje. Um pedido de interrupção tem origem no hardware. Isso já comentamos com você, já está de certa forma claro. Se bem que é possível provocar interrupção por software. É possível colocar alguma flag em e essa flag provoca a interrupção. Uma interrupção não interrompe outra interrupção. Então, enquanto uma interrupção está sendo executada, outras interrupções não acontecem. O pedido que porventura venha enquanto uma interrupção está acontecendo fica pendente. Quando a interrupção que estava em execução terminar, talvez esse outro pedido seja atendido. Existe a prioridade para resolver pedidos pendentes. Se, quando terminar a rotina de interrupção, tiver 3 pedidos pendentes, quem será atendido primeiro? O de maior prioridade, estão lembrados? De acordo com essa tabela aqui, o de maior número. Perfeito? Então, a prioridade existe para resolver qual pedido vai ser aceito primeiro dentre os vários pendentes. A rotina que atende uma interrupção é denominada de rotina de serviço de interrupção ou manipulador, handler interrupter, né? Interrupter handler. Ok? Esses são os dois nomes típicos de rotina e subrotina de interrupção. Vamos usar os dois aqui de certa forma mesclada,
mas na maior parte das vezes vou usar ISR. O manual do MSP mistura as duas. Guarda de contexto. Isso aqui é um tópico muito importante da interrupção. Vamos olhar o caso aqui de um programinha muito simples. Acredito até que vocês já fizeram um programa parecido quando resolveram aqueles montes de exercícios que treinou vocês para a programação em Assembly. Lá tinha exercícios para contar a quantidade de zeros de um vetor, quantidade de múltiplos de 2, de 4, etc. Muito bem. Aqui está o exemplo de um programinha muito simples que vai contar a quantidade de zeros de um vetor. Como é que ele funciona? Ele pega o endereço de início do vetor. Aqui, imaginei que fosse o endereço 2400. Olha o Hzinho aqui para indicar que é hexadecimal. Coloquei em R5. Li a posição apontada para R5, guardei em R6, ou seja, peguei o tamanho do vetor, guardei em R6. Apaguei R7. Avancei o apontador R5. Comparei a posição apontada para R5 vale 0. Se não vale, pulo para LB1. Se for igual a 0, sigo reto e incremento R7. Decremento R6, que é o meu contador, e fecho o loop enquanto ele não for 0. Então estou usando R5 como um ponteiro, R6 como contador e R7 para contar a quantidade de zeros. Perfeito? Agora vamos olhar um grande perigo que existe com as interrupções. No momento que eu estou executando essa instrução aqui, chegou uma interrupção. Não sei porquê, não sei quem provocou, mas em suma, foi executada essa interrupção aqui. Essa interrupção faz o seguinte, coloca 500 em R5 e faz o teste do bit 1 da porta P1. Por falta de espaço aqui, eu abusei da linguagem e coloquei aqui bit teste P1.1. Perfeito? Mas aqui seria aquele jogo da velha bit 1, end P1 in. Perfeito? Mas eu abusei e coloquei simplesmente P1.1. Então eu estou testando o bit 1 da porta P1. Se não deu 0, pulo para LP3. Se deu 0, decremento R5 e volto para cá. Ou seja, fico preso nesse laço enquanto o bit está em 1. Acertei? Enquanto o bit está em 0, desculpe. Enquanto o bit está em 0. Quando ele não deu 0, eu venho para cá e retorno. Ou também tem uma outra forma de retornar, que é o contador R5 chegar a 0. Então, de alguma forma, medir quanto tempo o bit 1 da porta P1 ficou em 0. E ao retornar? Retorna para cá, correto? Então, a interrupção chegou aqui, a CPU terminou de executar essa instrução, desviou para a subrotina de interrupção, que fez tudo isso e retornou. Ao retornar, vocês veem algum perigo? E retornou exatamente para essa JNZ. Porém, ele vai testar o flag 0, resultante de quem? Dessa comparação? Não, ela já foi extinta. Resultado de quem? Talvez dessa daqui ou dessa daqui, dependendo do fluxo que o programa executou. Então isso aqui provavelmente não vai dar coisa boa. Tem um galho mais grave ainda, perceberam qual é? Olha o R5 aqui, ó. Mudamos o valor dele. Quando fecharmos o loop, qual vai ser o novo valor de R5? Não sei. Alguma coisa que restou quando essa função terminou. Perceberam? Então, bagunçamos o registrador de status e bagunçamos R5. Com certeza esse programa aqui não vai funcionar. Isso por quê? Porque a interrupção não preservou o que era importante. Sobre o registrador de status, eu tenho ainda uma simplificação. Eu forcei um pouquinho vocês aqui, tá? Continuando, eu vou já mostrar onde aconteceu isso. Mas continuando, qual seria a solução melhor para isso? Olha esse segundo caso aqui. Aconteceu a interrupção. Então a CPU terminou de rodar essa instrução e veio para a subrotina de interrupção, que, sabendo que vai usar R5, antes guardou uma cópia na pilha. Fez toda a bagunça dela. Ao retornar, restaurou o R5 e retornou. Para o programa principal, o R5 permaneceu inalterado, sendo que ele foi usado aqui para a rotina fazer o que ela queria. Perfeito? Sobre a história do registrador de status, na verdade, quando a CPU desvia para a rotina de interrupção, ela guarda na pilha o registrador de status. Então essa JNZ não seria bagunçada por esse laço aqui. Eu falei que seria só para assustar vocês, perfeito? Então, o registrador de status, vamos ver isso com mais detalhes nas próximas transparências. Então, guarda de contexto. Para o programa principal, a interrupção é um evento aleatório. O programa principal não sabe quando acontece a interrupção. Então, a interrupção é quem tem que se preocupar com o que vai fazer com o programa principal. O programa principal não sabe quando aconteceu uma interrupção, não sabe se uma interrupção aconteceu ou não.
Então é dever da rotina que atende à interrupção deixar tudo como encontrou, tudo arrumadinho. Tudo que ela for alterar, ela restaura, ela guarda primeiro e restaura depois. É usual então a rotina de interrupção guardar os registradores que ela vai bagunçar na pilha. A rotina que atende a interrupção, já vimos isso, né? Esse nome aqui. De alguma forma, vocês devem estar se perguntando agora, poxa, como é que o programa principal recebe alguma coisa que a rotina de interrupção fez? Normalmente o programador separa algum registrador ou dois ou uma posição de memória para ser compartilhado pelo programa principal e pela rotina que atende a interrupção. Assim, a rotina de interrupção atende aquele ponto específico ou altera aquele registrador específico e de alguma forma o programa principal consulta esse recurso e sabe se a interrupção aconteceu ou não, chegou a um ponto importante da interrupção ou o que seja. Perfeito? Então, costume combinar entre o programa principal e a rotina que atende a interrupção. Para os demais recursos, a rotina de interrupção é obrigado a deixar tudo como estava. A habilitação. A interrupção pode estar habilitada ou não habilitada. Antigamente era usado o termo mascarar, né? Mascarar uma interrupção. Seria como colocar uma máscara na frente da interrupção e você não mais a reconhece. Bom, hoje em dia usamos o termo habilitada, mas em algum ponto do MSP nós vamos usar o termo mascarar também. Então, uma interrupção que está desabilitada simplesmente é ignorada. Então, se está desabilitado, o pedido é ignorado. Existe uma habilitação geral, que é o GIE. Esse GIE, para uma interrupção ser aceita, ele tem que estar em 1. Se ele estiver em 0, a interrupção não é aceita. Vamos avançar um pouquinho mais. Nós podemos, então, fazer a habilitação geral usando o bitset GIE. Ou em C, não vimos C ainda, mas já estou adiantando um pouquinho. Usamos aqui o Enable Interrupt. E para desabilitar, é o BIC, né? Bit Clear, o GIE. O GIE está onde? GIE está aqui no registrador de status, estão lembrados? Falamos do carry, 0, negativo, overflow, e o GIE está aqui. Então o GIE indica a habilitação global de interrupções. E esses 4 bits aqui controlam os modos de baixo consumo. Eles normalmente estão em 0. Quando estão em 0, a CPU funciona a pleno vapor. À medida que eu vou habilitando esses bits, vou galgando pelos caminhos de baixo consumo. Vamos ver isso mais para frente. Quando eles estão todos zeros, quer dizer, a CPU está em pleno vapor. Por que seria interessante prever uma habilitação global? Pelo seguinte, muitas vezes a CPU tem que rodar um determinado trecho de programa e não pode permitir que durante a execução desse trecho alguma interrupção entre aí no meio. Por quê? Porque provavelmente o trecho tem que ser rodado num tempo fixo. Não pode consumir mais do que um determinado tempo. E repare que quando uma interrupção é aceita, é feito o desvio daquela instrução para a rotina de interrupção. E aí quanto tempo vai consumir? Não sei. Não sei quanto tempo vai consumir a rotina de interrupção que foi chamada. Então me dá incerteza. Então, trechos especiais eu os protejo colocando GIE em 0. Então GIE em 0 desabilita todas as interrupções e ao terminar o trecho especial, reabilita as interrupções. Normalmente, situações muito importantes, situações de emergência de hardware, etc., se desabilita o GIE, para que o programa principal não seja interrompido e eu saiba quanto tempo aquela determinada rotina do programa principal consumiu. Perfeito? Então está aí uma explicação do GIE. E algumas coisinhas a mais também eu uso esse GIE, mas vamos deixar mais para frente. Então, habilitação. A interrupção pode estar habilitada ou desabilitada. Acho que eu repeti esse slide, né? Não, tem aqui uma novidade. Temos exceções da habilitação. Reset. Reset não há como desabilitar. O reset está sempre ativo por motivos óbvios. Existe uma interrupção especial do sistema chamado NMI. NMI é não mascarable interrupt, ou seja, interrupção não mascarável. Uma interrupção que não pode ser desabilitada do sistema e uma interrupção que não pode ser desabilitada do usuário. Repare que aqui ele usou o termo máscara, né? A interrupção não mascarável do sistema e a interrupção não mascarável do usuário. E alguns dispositivos podem ter alguns comportamentos interessantes. Bom, essa interrupção é não mascarável, NMI está aqui a sigla, e sempre é aceita, mas tem algumas exceções que a gente pode trabalhar. Mas em geral, podemos dizer que a NMI é sempre aceita, perfeito?
E estamos quase acabando a nossa videoaula de hoje. Vamos olhar agora aqui uma figura global. Estou imaginando que eu tenho eventos que possam provocar interrupções. Então, evento A, evento B, evento Z, assim vai. Então, interrupção do evento A, interrupção do evento B, interrupção do evento Z. E temos aqui a G e E. G e E. Se está em 1, pela porta E, pode passar algumas coisas que vão aparecer por aqui. Se ela está em 0, essas saídas nunca vão para 1, ou seja, essas interrupções nunca acontecem. Vamos olhar o evento A. Evento A é o evento de hardware, que quando ele acontece, ele ativa a flag. A flag chamada IFG. Por simplicidade aqui eu chamei de AIFG. IFG, aprendam isso, é flag de interrupção. Então toda vez que vir algum registrador, algum bit terminado em IFG, saibam que ali estão as flags, ou saibam que aquele bit, aquela flag, vai pedir interrupção. Então, todo pedido de interrupção no MSP 430 sempre vem a partir de um bit qualquer terminado em FG indo para 1. E esse pedido segue adiante se a habilitação local estiver feita, se esse AIE estiver em 1. IE é sempre Interrupt Enable. Então, duas coisas. Quando é que aqui pode sair alguma coisa? Quando o IFG estiver em 1 e o AIE estiver em 1. Então, se está habilitada e houve o pedido, aqui sai 1. Saiu 1. Se o GIE está em 1, acontece a interrupção do evento A. Então, evento A, coloca a flag em 1. Se essa sua habilitação também está em 1, aqui vai para 1. Se o GIE está em 1, a interrupção do evento A acontece. E a interrupção do evento B? Mesmíssima coisa, temos o BIFG, BIE, então habilitação, pedido de interrupção, que de alguma forma é setado a partir do evento. O que são esses eventos? Esse evento pode ser um determinado pino da CPU indo para 1 ou indo para 0, pode ser um overflow no timer, pode ser a chegada de um byte pela porta serial, pode ser a transmissão de um byte pela porta SPI, pode ser o fim de uma conversão. Tem um monte de eventos, vamos ver todos. Aqui está de uma forma bem genérica, bem simples, evento A, evento B, perfeito? Então, para todo evento tem a flag que vai para 1 e pode pedir a interrupção, e a sua habilitação em particular. E aqui a chave geral. E temos o caso de uma estrutura um pouquinho mais complexa, com uma única interrupção sendo compartilhada por diversos eventos. Usei a interrupção Z, a interrupção do evento Z. Dá uma olhada aqui. Isso aqui é uma porta OU, tá? Por dificuldade de desenhar uma porta OU em PowerPoint, estou usando essa porta meio estranha aqui. Por isso eu coloquei aqui OU. Então isso aqui é uma porta OU. Então aqui vai para 1 quando aqui está em 1, ou aqui em 1, ou aqui em 1, e assim vai. Então temos aqui a interrupção Z, é compartilhada pelo evento Z0, evento Z1, evento Z2. Para cada evento tem o IE e o IFG. Para o Z0, então tem o Z0 IE, Z0 IFG. Para o Z1, Z1 IE, Z1 IFG, assim vai. Então eu tenho 3 eventos que provocam a mesma interrupção. Isso aqui já é um pouquinho mais complicado. Quando eu for atender essa interrupção, eu vou ter que fazer um teste para verificar se foi o evento Z0, Z1 ou Z2 que provocou a interrupção. Perfeito? Então temos agora uma ideia um pouquinho mais clara de como acontecem essas interrupções. Esses eventos então são coisas de hardware. Pino foi para 1, pino foi para 0, terminou a transmissão serial, recebeu um byte, um overflow no timer, terminou uma transferência por DMA e etc. O que acontece quando chega uma interrupção? Isso aqui é muito importante. Então imagina, a CPU chegou um pedido de interrupção, a CPU termina de executar a instrução atual, guarda o contador de programa na pilha e guarda o registrador de status na pilha. Reparem então que aqui, olha, eu assustei vocês, né? O registrador de status é preservado na entrada de uma subrotina de interrupção. A interrupção de maior prioridade é selecionada dentro dos casos de várias pendentes. A flag que provocou a interrupção normalmente é zerada, nem sempre acontece, vamos ver as exceções. E o registrador de status é zerado. Opa! Se o registrador de status é zerado, o GIE vai para 0. Espera aí, GIE não é habilitação geral? Se ele vai para 0, significa que eu desabilitei todas as interrupções. Significa que eu não aceito nenhuma interrupção. Exatamente isso. Então aqui está a garantia de que uma interrupção não interrompa outra interrupção.
Por quê? Porque quando eu entro numa rotina de interrupção, ou seja, no processo de desviar do programa principal para uma subrotina de interrupção, eu zero o registrador de status. Ao zerar o registrador de status, zerei o GIE. Se o GIE é zero, nenhuma interrupção mais é aceita. E se o SR é zerado, todos aqueles modos de baixo consumo são zerados. Ou seja, a CPU entra no modo pleno vapor. Maravilha? Isso aqui é muito importante. Então, SR é zerado, quer dizer que eu saio do modo baixo consumo e impeço ou desabilito todas as demais interrupções. E o vetor, ou seja, o conteúdo da tabela de vetores de interrupção é carregado na pilha, carregado no contador de programa, e aí o processamento segue a partir daquela posição, ou seja, daquela função. Perfeito? Então termina a instrução atual, guarda na pilha o contador de programa, guarda o registrador de status na pilha, verifica qual é a de maior prioridade, quem você vai atender, já sei o número dela, apago a flag que provocou a interrupção, tem algumas exceções aqui, zero SR, ao zerar o registrador de status, impeço que outras interrupções aconteçam, saio do modo de consumo e desvio minha execução para aquele endereço que vou retirar da tabela de vetores de interrupção. Perfeito? Um monte de coisa. Isso aqui consome 6 ciclos do clock da CPU. Então a pilha antes da interrupção era assim, apontando aqui para uma posição qualquer, esse aqui é o topo da pilha. Quando eu entro na rotina de interrupção, eu tenho no topo da pilha o registrador de status e logo abaixo o endereço de regresso. Então, guardou o contador de programa, guardou o registrador de status. Ao retornar, retira o registrador de status, retira o contador de programa. É isso que eu vou mostrar para vocês com o que acontece ao retornar de uma interrupção. Então, o registrador de status retirado da pilha, ao ser retirado da pilha, o GIE volta a ser 1. O modo de baixo consumo que estava funcionando volta a ser ativo. Perfeito? Então, se o GIE voltou a ser 1, as interrupções podem acontecer. O contador de programa é recuperado, ou seja, é carregado a partir da pilha e continua a execução a partir do programa principal. E esse retorno consome 5 ciclos. Então, para ir para uma rotina de interrupção e retornar, já gastamos logo de cara 11 ciclos do clock da CPU. E com isso, então, chegamos ao final desse assunto 2. Vimos vimos conceitos muito importantes. Recomendo vocês que revejam essa videoaula, prestem atenção nesses conceitos. Vamos precisar deles daqui a pouquinho. Então, eu agradeço a atenção de vocês.